torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Gigante da Colina, porque tem clube árabe de olho no zagueiro Luiz Gustavo do Vasco, nosso zagueiro aí da base forte, que subiu, né, os profissionais aí no finalzinho do ano passado, só que não teve oportunidades. Já nesse ano, o Luiz Gustavo jogou na Sul-Americana, jogou na Copa do Brasil e também jogou em 4 jogos aí no Campeonato Brasileiro. O Luiz Gustavo foi muito utilizado, né, com o técnico Fábio Carille e depois com o técnico Fernando Diniz também. O Luiz Gustavo foi utilizado, mas depois acabou perdendo um pouco de espaço com a volta do Lucas Freitas, né? Lucas Freitas se recuperou de lesão e voltou a figurar no time titular do Gigante da Colina. E o clube árabe Shabab Al-Ahly sinalizou com a proposta para tentar tirar Luiz Gustavo do Vasco, mas a princípio não temos informações de valores aí da proposta, mas realmente rolou aí, né, uma proposta oficial do clube árabe para a diretoria do Vasco. Então vamos aguardar para saber aí mais detalhe dessas informações, né, para trazer aqui para vocês. No Transfermarkt, né, Luiz Gustavo está avaliado em 300 mil euros, que significa aí em reais mais de 1 milhão aí, né? 1,5 milhão mais ou menos aí. No caso aí, o Luiz Gustavo vale em reais, né? 1,5 milhão de reais, 300 mil euros. Mas a gente sabe, né, que o Vasco dificilmente vai liberar o Luiz Gustavo por esses valores, né? Ainda mais se o Vasco não trazer nenhum zagueiro nessa janela. E eu acho que o Vasco deveria dar mais oportunidades aí pro Luiz Gustavo, né? O técnico Fernando Diniz pode sim extrair mais aí do zagueiro Luiz Gustavo, né? E ele contribuir mais aí com o elenco do Vasco, né? E depois, no futuro aí mais próximo, o Vasco conseguir vender ele por um valor aí que ajude, né, o time, ajude o elenco, né? Ajude a diretoria, na verdade, né? Porque o Vasco precisa de arrecadar, né? Lembrando que o jogador Ryan, que sairia nessa janela, não vai sair mais, né? E com isso o Vasco vai deixar de faturar muito dinheiro nessa janela, né? O técnico Fernando Diniz fez um pedido pessoal aí para a diretoria do Vasco e para o novo executivo Ademar Lopes, né? Para não liberar o Ryan, né? Não vender o Ryan nessa janela do meio do ano, porque o Ryan ainda vai agregar muito com o elenco do Vasco, né? O Ryan vem evoluindo muito na mão aí do Fernando Diniz, né? O Diniz tem extraído muito do Ryan. Dizemos aí que, no caso, o Ryan, né, mudou da água para o vinho com o técnico Fernando Diniz, né? Mas até mesmo antes do técnico Fernando Diniz, o Ryan já estava evoluindo, né? Pelo menos na minha visão, com o Carille mesmo, o Ryan já vinha jogando muita bola, ajudando muito o time do Vasco, né? E agora com o técnico Fernando Diniz, o Diniz está dando ali os últimos retoques, as últimas pitadas ali, né, para o Ryan melhorar mais aí, né? Algumas habilidades como drible, né? Como visão de jogo também, chute de fora da área, o Ryan também tem evoluído muito. E a velocidade é o carro-chefe dele, né? A imposição física que ele tem. Muitos dizem aí que o Ryan lembra até, né, o Adriano do Flamengo aí, né? Mas é isso. Então, Luiz Gustavo está na mira aí dos árabes, né? Mas eu acho que tem que segurar o Luiz Gustavo aí mais um pouquinho, né? Porque no futuro mais próximo o Luiz Gustavo vai valer muito dinheiro, até mesmo aí se o Fernando Diniz conseguir, né, extrair mais dele dentro de campo e ele receber oportunidades aí, né, no time e conseguir também ajudar, né, o time dentro de campo. Com certeza os valores aí no Transfermarkt e
vai aumentar, né? E também ele vai se valorizar, porque é um zagueiro diferente, é um zagueiro que tem aí uma boa imposição física, tem um bom desarme, é um zagueiro que tem um bom passe. Eu não vi nenhuma falha grotesca do Luiz Gustavo. Nos jogos aí que ele jogou, achei ele bem seguro. Teve um desarme que ele fez, eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi, se eu não me engano, contra o próprio Lanús da Argentina, cara, se eu não me engano. Ele tirou em cima da linha, não sei se foi aquele jogo fora lá na Argentina. É um zagueiro que tem potencial e tem que segurar. Segura, espera aí para ver até o ano que vem. Se caso aí o Luiz Gustavo não evoluir, ele vai ter chance sim, né? Com o técnico Fernando Diniz, porque o Diniz, sempre quando pode, ele dá aí oportunidade para jogadores aí que vem sendo pouco utilizado, né? Então o Luiz Gustavo vai receber mais oportunidades com o Diniz. Essa é a minha opinião, que deve segurar aí mais um pouco o Luiz Gustavo, até porque esse time aí árabe, Shabab Al-Ahly, não vai oferecer caminhões de dinheiro pelo zagueiro Luiz Gustavo, né? Sabe que é um zagueiro que despontou há pouco tempo nos profissionais. Então, veremos aí, né, qual será o valor dessa proposta do time árabe. E vamos ver se a diretoria vai liberar ou não. Aí já fica a critério da diretoria, saindo informações sobre a possível venda aí do Luiz Gustavo. O clube árabe a gente traz aqui no canal. Outra informação que saiu também, né, segundo um jornalista peruano, né, que acompanha a carreira aí do Sérgio Pena, né, jogador que foi especulado, na verdade foi oferecido aqui para o Vasco, Sérgio Pena, do PAOK da Grécia. Esse jornalista peruano afirmou que o Vasco não se interessou na contratação de Sérgio Pena. Então, Sérgio Pena esfria, né? E não vai ser jogador do Vasco. As chances aí são mínimas. Quem está dizendo é o próprio jornalista, né? Que é de lá do Peru. A não ser que tenha uma reviravolta e os dirigentes aqui do Vasco, né? O Admar Lopes aí, que é o homem forte do futebol, mude de ideia, né? E contrate aí o Sérgio Pena para jogar aqui no Vasco, né? O volante que joga aí como um camisa 5 ali, né, do meio de campo, joga mais como um segundo volante. Dizem aí que é um jogador que não tem uma pegada muito boa, defensiva, né? Ele não é igual o Hugo Moura, que para mim é um volante que é pitbull, né? Chega ali com força, com imposição física, chega rasgando, desarma com qualidade. O Sérgio Pena é aquele jogador estilo Tietê, né? Que ajuda mais ali na saída de bola e também ajuda sim defensivamente, mas não tem o mesmo ímpeto do Hugo Moura, né? De um volante ali mais defensivo, né? Que tem ali um desarme. Então as chances aí do Sérgio Pena chegar aqui no Vasco diminui muito com essa informação aí do peruano, né? Desse jornalista peruano. E também aí os próprios bastidores do Vasco, todo mundo aí comentando, né, que o Vasco não está muito interessado nesse jogador, Sérgio Pena. E eu venho aqui trazer minha opinião, né, porque acho também que não vale a pena investir no Sérgio Pena, porque o Vasco já tem muitos volantes aí. Tem o Jair, tem o Paulinho, né, tem Matheus Carvalho, Hugo Moura, Tietê, entendeu? Eu acho que não vale a pena fazer investimento em um setor do campo que já tem bastante jogadores aí, né? E muitos nem vêm sendo utilizados, né? Como no caso aí do Jair, do Paulinho, raramente entra no campo. O Diniz está utilizando mais aí o Hugo Moura e o Tietê. O Matheus Carvalho, então, eu acho que o Vasco já deveria pensar em um clube aí pro Matheus Carvalho, né? Emprestar ele, ou até mesmo, né, arrumar esses árabes malucos aí, né, com dinheiro para pagar aí uma bolada aí, né,
pagar qualquer 5 milhões de euros aí no Matheus Carvalho, eu acho que seria justo, né? Até porque o Vasco pagou 300 mil nele, né? Quando comprou do Náutico. Então, não seria uma coisa de maluco aí vender o Matheus Carvalho. Segurar o Luiz Gustavo, né? O moleque tem 19 anos aí, né? 1,80 m, zagueirão, bom defensivamente, tem um desarme bom, tem um passe bom, né? De repente ele não tem ali aquela experiência, né? Mas com o passar do tempo, ele jogando aí, né? Sendo utilizado com o técnico Fernando Diniz, ele vai evoluir sim, porque eu tenho certeza que o Diniz vai ajudar, porque o Diniz é mestre nisso, né? Em ajudar jogadores, jovens promissores, né? Por onde passou o Diniz, revelou muitos jogadores, né? Nos clubes onde ele foi técnico, no Fluminense, no São Paulo, entre outros clubes aí. E agora vamos passar aqui para outra informação, porque a gente tem mais informações aí de contratações, né? Porque o Vasco pode estar a qualquer momento investindo no Elinho, né? Mas esbarra, né, no ex-técnico do Elinho, que deu uma entrevista. Nessa entrevista ele falou que o Elinho chegou há pouco tempo no clube dele, né, no Toluca do México. E no caso, o dever dele como técnico é extrair o máximo possível do Elinho, né, e fazer com que ele jogue, até porque ele não está fazendo uma boa temporada, né, no Toluca. Está muito abaixo aí, cerca de 24 jogos o Elinho tem nesse ano de 2025, né, o ano que ele chegou no começo do ano no Toluca, e tem 24 jogos, apenas 3 gols como ponta. Tá tendo uma passagem aí fraca, né, no time do México, mas o técnico do Elinho, né, do time do México, tem a ideia aí de procurar extrair mais do Elinho, né, e que ele ajude mais dentro de campo o time do Toluca, e vai ter aí mais oportunidades. Ele não vai liberar o jogador, né, se for pela vontade dele, né, ele não vai deixar a diretoria do Toluca liberar o jogador Elinho, né, que foi especulado como possível reforço aqui do Vasco. Para quem não conhece, né, o Elinho jogou muita bola no Red Bull Bragantino, mais de 180 jogos, mais de 30 gols e também muitas assistências pelo time do Bragantino. Elinho se destacou muito jogando no Bragantino, mas é cria da base de São Paulo. Isso aí é só para quem não conhece. Um ótimo jogador, joga na ponta direita, tem uma velocidade impressionante, é aquele cara ali que inferniza a vida do zagueiro, e de repente pode pintar aqui como reforço do Gigante da Colina. Essas são as informações, espero que vocês tenham gostado. O Vasco ainda está aí no mercado, né? Ainda não acertou com nenhum reforço. O novo executivo Ademar Lopes vem trabalhando muito, né, para resolver as situações aí de renovações, também de contratações aí, né? A princípio, o planejamento, né, do orçamento do Vasco já foi tudo aí conversado, né, com a diretoria do Vasco. Então a gente só tem que agora aguardar, né, para ver por onde o Ademar vai começar, né? Ademar aí, que a gente toda hora erra o nome dele, uma hora a gente fala Ademar, uma hora é Edmar, mas a princípio o nome dele é Edmar mesmo, né? Só que tem hora que a gente fala Ademar, não só eu não, a galera aí dos canais aí, né, jornalista também errando o nome dele, porque é um nome realmente fácil, mas ao mesmo tempo chato, né? Até porque se escreve de um jeito, mas se fala de outro. O nome dele inscrito, né, é Ademar, né? Ademar Lopes, e o nome falado aí é Edmar Lopes, né? Então a gente até se enrola, né, falando o nome do homem, mas a gente espera aí, né, novidades, principalmente essa semana, porque o tempo está passando, né? Daqui a pouco
Daqui a uns 10 dias aí o Vasco vai ter um amistoso contra o time uruguaio, né? Montevideo Wanderers em Natal, na Arena das Dunas, né? Então, o time já vai estar aí, né, se preparando para a volta dos campeonatos brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. E ainda não chegou nenhum reforço, né? É um pouco preocupante porque o Vasco é um dos clubes aí brasileiros, né, que não está disputando o Mundial, né? Assim como a maioria. E os outros times, né, todos aí estão se movimentando. Só o Vasco que está aí esperando demais, aguardando demais aí. Não contratou ninguém, ainda não renovou os contratos. Contratos pendentes aí de Léo Jardim, Jair, Puma Rodrigues, Paulinho, Alex Teixeira, Felipe Coutinho. Nada ainda foi resolvido. A gente realmente estamos esperando, né, pacientemente o nosso executivo Edmar Lopes resolver, mas nada foi resolvido, né? E ainda tem muitas coisas pendentes aí. E é isso, torcedor. Assim que sair informações aí de renovações, contratações, jogadores oferecidos, especulados, a gente vai trazer aqui, né, para informar vocês, até porque aqui no nosso canal a gente não só nega informações, a gente fala de todas as informações que saem, né? Só que aqui é um vídeo por dia, o meu canal não é igual aí, o da galera aí do YouTube, 3 vídeos aí por dia, né? 3 vídeos aí que a galera solta por dia, eu solto apenas um, até porque eu tenho compromisso, tenho meu trabalho, né? Tenho que botar comida dentro de casa, então não dá aí para ficar fazendo vídeo toda hora, mas eu procuro sempre dar uma resumida, né, do que sai ali no dia, para estar trazendo aí tudo que saiu durante o dia, à noite, já sempre no dia seguinte pela manhã, né? Igual eu faço aqui vídeo toda manhã. Quando dá a gente faz uma live aí, mas ultimamente não tá dando, cansaço, tá pegando. Não tá dando aí para fazer uma live aí fim de semana, mas vai voltar os jogos do Vasco aí. Vou procurar se empenhar mais aí, né, para fazer pelo menos os pós-jogo, né? Até porque às vezes o pré-jogo fica um pouco puxado para mim aí, dependendo dos horários que for rolar os jogos do Vasco, né? E é isso, tamo junto aí, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito, tamo junto.